Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar, dando continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, E vamos falar do versículo 23 ao versículo 31. Como o tema é, gente, a oração da igreja, Que está, nesses versículos. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E olha, gente, o que diz, a partir do versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. E ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus, exclamaram: O Todo-Poderoso Senhor, Tu és Tu que fizestes os céus e a terra, e o mar e tudo que nele existe, e que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfureceram e os povos conspiraram em vão, e os reis da terra se levantarão e os governantes se ajuntarão em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. E de fato, Herodes, o Pôncio Pilatos, reuniram-se com as nações pagãs e o povo de Israel nessa cidade, para que conspiram contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungiste, e realizaram tudo o que tem o teu poder e sabedoria, e já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, o Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram para anunciar a palavra de Deus. Aqui, gente, mostra, claramente, quando Pedro e João saíram ali do Sinédrio e indo ali buscar a companhia dos seus irmãos, os irmãos em Cristo, os apóstolos, e os irmãos ali que estavam reunidos ali. E ali, gente, o que a gente vê é a igreja primitiva, a igreja orando, intercedendo por Pedro e João, que eles voltassem salvos, voltassem com vida. Porque, gente, ali no Atos dos Apóstolos 4:23, que o Pedro, e João, sendo soltos, voltaram aos seus discípulos e contaram tudo o que ocorreu, desde a cura do homem ali que não andava desde o nascimento até o presídio e até a soltura do Sinédrio, soltando eles. E aí que mostra, o poder da oração, o poder unânime da oração, que ali, gente, houve sim o poder, o agir do poder de Deus. E aí, com isso, a igreja, então, unânimes, orando, pedindo, ousadamente, continuar a pregar a palavra de Deus. E com isso, realizar sinais, maravilhas, no nome de Jesus. Mas, gente, o interessante, quando Pedro e João reuniram com os irmãos ali, quando eles contaram tudo, eles, primeira coisa que eles fizeram, o que está no versículo 24, ouvindo os relatos dos irmãos unanimemente, elevaram a voz a Deus, clamando, o Todo-Poderoso, Tu és o fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que existe,
Ou seja, adorando a Deus, porque Deus fez tudo conforme o que Ele quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. E com isso, né, o Espírito Santo, né, assim, entraram neles, clamaram a eles e eles fizeram, gente. Lembraram, né, do Salmo de Davi, capítulo 2, né, que relata claramente isso, que a conspiração entre o Herodes e o Pilatos e o Sinédrio, né, conspiraram contra o ungido. Ungido quer dizer Cristo, né? Ou seja, gente, o Salmo de Davi profetizou isso. No Salmos 2, que a gente vamos ver aqui, né, claramente aqui, que se reuniram contra a oposição. Oposição a quem? A Cristo. E por isso, gente, Pedro e João anunciaram a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Salvou 5.000 pessoas e anunciou a palavra de Jesus também para o Sinédrio, para os saduceus ali, Caifás, Anás, Alexandre e João, né? Anunciaram ali. E ali sabe-se que no dia do grande juízo, no dia do grande trono branco, isso vai cair sim sobre eles também, né? E aqui, gente, mostra, né, o que o rei Davi viu, o que iria fazer com o ungido, ou seja, Jesus. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 2. Capítulo 2, e vou ler o versículo a partir do 1. Olha o que diz: porque os gentios se amotinaram e os povos intrigaram em vão. Os reis da terra prepararam o seu ardis e unidos os governantes conspiraram contra o Senhor, contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudimos para longe o seu vínculo, e do seu trono celeste o Senhor opõe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá contra a ira, e o seu furor e os confundirá de pavor, e declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, o meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como a tua propriedade, e tu as regerás com cedro de ferro, como um vaso de oleiro, e os estiparás. Por isso, os reis, cede prudentemente, aceitai a correção, magistrados da terra, e servi o Senhor com temor, e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire vós sobrevenha a repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa, e verdadeiramente fizestes, são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Aqui, gente, o Salmo de Davi, como os apóstolos lembraram desse salmo, que o ungido se opôs contra ele, mas no reinado milenar de Cristo ele vai reinar com decência, com temor e tremor, né? Vai reinar como é um exemplo, né, de reino que o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar. E aqui, gente, mostra que quando Jesus ele veio na terra, se esvaziou, se tornou homem, se opuseram contra ele. E ainda por cima, quando se opuseram, ainda por cima o mataram de morte de cruz. Mas Jesus Cristo, ele vive, ele reina, e ele quer sim reinar também no seu coração, na sua vida, no nome de